Só saiu a de IHC. A de SIG acho que sai amanhã, porque não deu tempo de corrigir, eu tive que entregar de banco. E aí eram quase 50 provas e eu passei 2 dias para conseguir corrigir. Certo? Então vamos lá. Vamos lá começar. Então o assunto de hoje continuando ainda as abordagens teóricas de AHC, nós estamos no capítulo 3 do mesmo livro, certo? Interação humano-computador de Barbosa e Silva. Esse livro aqui é o que eu sempre uso na aula, que eu até publiquei lá no Leão Virtual, se vocês quiserem usar também, tem muito assunto, porque aqui está mais resumido, mas lá tem mais detalhamento sobre o assunto. A gente vai ver hoje engenharia semiótica. Engenharia semiótica, né, vem do latim, que é semeion, que significa signo, que aí eu vou dar a definição de signo para vocês, certo? Então, a engenharia semiótica, ela se caracteriza a interação humano-computador como um caso particular de comunicação humana mediada por sistemas computacionais. Então, nesse caso aqui, eu tenho essa questão da comunicação do ser humano com o sistema computacional, de que forma ele se comunica com o usuário, de que forma o design prepara uma tela para que eu consiga entender o que é que ele está me passando. Então, o foco hoje na engenharia semiótica, né? O foco na engenharia semiótica é a comunicação entre designers, as pessoas que fazem as telas, né? Os usuários e sistemas. E aí ela investiga processos de comunicação em 2 níveis distintos. A comunicação direta, usuário-sistema, que é o que a gente conhece quando o sistema ele passa alguma informação para a gente e você consegue entender facilmente. E a metacomunicação do designer para o usuário, mediado pelo sistema através da sua interface. A metacomunicação nada mais é do que a comunicação da comunicação. Nesse caso aqui, o que é que acontece? Eu tenho o designer, né, a pessoa que vai desenvolver as telas. Do outro lado, eu tenho o usuário, que é a pessoa que interpreta. Entre o designer e o usuário, eu tenho um sistema, né, um sistema computacional, que é onde ele começa a entender o que é que o sistema está querendo passar para ele. Então, a partir disso, é que ele consegue ter essa comunicação. O designer entre o usuário sendo mediado pelo sistema, pela interface que foi realizada. Aqui na engenharia semiótica eu coloquei um exemplo do Pac-Man, né? Esse Pac-Man, ele é um jogo super antigo, e quando você abre o Pac-Man, ele tem aqui esses bichinhos caminhando, né? E tem o come-come lá. Eu vou só abrir aqui, que eu esqueci, só para... ver se eu abro aqui algum jogo do Pac-Man. Então, no Pac-Man, quando você... Nesse aqui não dá certo, não. É quando inicia. Deixa eu ver se eu acho aqui algo. Isso aqui tem. Eu vou ver se eu acho depois para mostrar para vocês. Mas o que eu queria mostrar do Pac-Man é que quando você inicia ele, esse jogo aqui, antes de dar o start, esses bonequinhos aqui estão caminhando, e aí eu tenho, né, o Come-Come, que é esse bonequinho em que ele mostra ele correndo atrás dessa bolinha aqui para comer, né? E esses bichinhos aqui correndo atrás.
Então, na engenharia semiótica, veja o que foi que aconteceu. A interface do sistema já me ensinou como é que eu jogo, como é que eu faço para jogar, qual é o objetivo que eu tenho, sem precisar descrever nada para mim. Então, vai ter esse mini videozinho aqui, um gifzinho, mostrando ele comendo e que ele tem que fugir disso aqui. Então, eu entendo o objetivo do jogo só pela primeira imagem que eu consigo identificar assim que eu inicio o jogo. Então, o Pac-Man é um dos exemplos, né, de metacomunicação. Eu tenho a informação e eu tenho a comunicação que ela está passando para o usuário sem precisar ter outras instruções. Aqui eu tenho a paráfrase, né, da metamensagem. A paráfrase nada mais é do que uma descrição melhor da mensagem. E aí ele está dizendo, o que é que acontece? Este é o meu designer. É o designer falando, né? Este é o meu entendimento de quem você, usuário, do que aprendi que você quer ou precisa fazer. Então, é o designer conversando com o usuário. De que maneiras prefere fazer e por quê? Então, na hora que ele está conversando com o usuário, ele formula o entendimento de como é que o usuário quer que o sistema seja, quer que a interface seja. E aí, este, portanto, é o sistema que projetei para você, e esta é a forma como você pode ou deve utilizar para alcançar uma gama de objetivos que se encaixam nesta visão. Então, essa metamensagem nada mais é do que o designer explicando para o usuário como foi que ele entendeu para desenvolver a interface do sistema. Aqui é a mesma coisa, né? Só que aqui eu tenho graficamente, eu tenho a designer, né? Eu tenho a interação do usuário, e aqui ela está dizendo, vou projetar uma interface, comunicar ao usuário que esta aplicação é minha solução potencial para as suas necessidades. E aí o usuário entende, né, através do processo de interação, eu estou interpretando a mensagem da designer para que eu possa aprender o modelo conceitual desta aplicação e poder realizar minhas tarefas. Então, aqui, ele tem o entendimento, né, de como é que ela projetou para ele poder entender como é que ele vai usar o sistema. Ele diz como quer, ela interpreta e faz, e ele depois vai interpretar a mensagem que é a partir da interface do usuário, da interface que ela construiu. Então, aqui, semiótica, ela vem de semeio, né, que vem de signo. Esse signo não tem nada a ver com o signo do zodíaco. Signo vem de significado. E signo, ele é algo que representa alguma coisa para alguém. Então, qualquer coisa tem um significado. Uma imagem que eu mostro para vocês tem um significado. Um diagrama que eu mostro para vocês tem um significado. Se eu apontar o dedo para alguém, tem um significado. Um piscar de olhos, uma memória, sonho, desejo, letra, número, palavra. Então, na engenharia semiótica, o que se entende aqui, tudo tem um significado, tudo tem uma mensagem para passar para o usuário. Então, eu vou fazer agora uma brincadeira com vocês, certo? Caio colocou aqui. O Super Mario tem disso também, parecido com o Pac-Man. O menu fica rodando uma demo do jogo ao fundo. Ele aparece, né, o Mario pulando naquele negocinho para sair o cogumelo, e aí você já entende o que é que você tem que fazer para poder jogar o jogo. Então, ele passa a informação sem precisar treinar o usuário sobre como é que aquela informação, como é que se joga, sem um tutorial para jogar. Diferente de um jogo como aqueles LOL, deixa eu ver outra aí, Counter-Strike, que é mais complexo e precisa ter um treinamento para se conseguir jogar. Eu vou fazer aqui uma